Quero falar sobre um assunto agora que é importantíssimo. E eu quero a sua atenção aí do outro lado, se você estiver em casa ou no trabalho. Em maio, um crime chocou a população sergipana, a morte da jovem Ana Paula, de 26 anos. Você lembra? Essa jovem aí. O principal suspeito, seu ex-companheiro. A jovem foi morta a golpes de marreta. Em julho, a justiça decidiu pela liberdade do viúvo, o Vitor Aragão. O caso é tratado pela Polícia Civil como feminicídio. Ele foi preso novamente, está cumprindo lá a prisão preventiva depois do pedido do Ministério Público. No dia em que se comemora, hoje, 13 anos da Lei Maria da Penha, a gente lembra mais um caso. Esse outro, esse daí que está vendo é do Vitor Aragão, mas teve mais um caso que aconteceu em Nossa Senhora da Glória, lá no Alto Sertão. Eu ainda lembro como se fosse hoje. O homem teria espancado a companheira que sofria de uma doença rara. A morte dela foi confirmada por conta da violência doméstica que sofreu. Ontem, a Justiça concedeu alvará de soltura para o homem. Ela, infelizmente, perdeu a vida. A Lei Maria da Penha completa hoje 13 anos de vigência. Nesse tempo, quais foram os avanços? Sara Medeiros, ela conversou com a vice-presidente da Comissão de Defesa da Mulher da OAB Sergipe, Valdilene Martins. Com a criação da Lei Maria da Penha e principalmente com o Instituto da Medida Protetiva, as mulheres estão se sentindo não só mais seguras, como também mais encorajadas a procurar a delegacia, denunciar. Houve também um aumento de medidas protetivas, muitos casos de ameaça, muitos casos de agressão física, em que foram expedidas medidas protetivas a fim de resguardar a integridade física. Tem muito que ser feito porque os números são altos, porém não são os números reais. Ainda existem muitas mulheres que resistem a denunciar, que demoram a denunciar. Normalmente, esses casos de feminicídios, as vítimas não têm medida protetiva, não procuraram a polícia a tempo. Existem alguns casos de reincidência, existem alguns casos que a vítima procurou a polícia, porém, na grande maioria deles, não é essa a realidade. Então, a gente precisa fazer com que essa denúncia chegue a nós o mais rápido possível para que a gente possa trabalhar o caso e evitar um crime como o feminicídio. Na verdade, você acompanhou a delegada Renata Buim, né, ela falando sobre os casos que devem ser denunciados. A gente sabe que muitas vezes as mulheres denunciam e logo depois retiram a denúncia, por causa da família, por causa dos filhos, mas a informação sempre, como diz a delegada, é que as denúncias aconteçam, que sempre aconteçam, independentemente da preocupação. E quando a denúncia acontece, quando a pessoa não retira a denúncia, pode ter certeza que evita muitos casos de feminicídios. Bem, agora a Tamires Francis está com a presidente da Comissão de Defesa da Mulher da OAB Sergipe, Valdilene Martins. Tamires Francis, ao vivo, aqui na Janela da Informação. Com você, Tamires. Obrigada, Ricardo. Olha, um dado assustador. A média de 10 mulheres morrem no país a cada 3 dias. Olha só, um dado alarmante. Isso em média, que se sabe, que se tem registro, fora as ocorrências que não vêm a público, que a gente não fica sabendo. Ao vivo aqui, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos de Defesa da Mulher contra a Violência, que trabalha justamente combatendo, né, esse tipo de violência e principalmente educando a sociedade. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Quais são os 3 eixos dessa lei? Como é que ela tem funcionado na prática? Boa tarde, Tamires. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou vice-presidente da Comissão de Defesa do Direito da Mulher da OAB. A doutora Adélia Pessoa é a presidente. E nós trabalhamos, né, nesse sentido de informar, de levar esse acolhimento à mulher de várias formas. Toda lei é decorrente de uma demanda social. A Lei Maria da Penha não é diferente. Então, ela veio dessa necessidade de coibir a violência doméstica. Ela tem 3 eixos: o eixo da prevenção através da educação, o eixo da assistência à vítima
e o eixo da punição e responsabilização. Só que tem um detalhe, gente, a Lei Maria da Penha, para ela ser efetiva, eficiente e eficaz, ela precisa de todo o aparato social, ela precisa de todo o aparato, todo o aparato estatal, ela precisa das famílias, ela precisa de toda a sociedade, movimentos sociais, igreja. Então, assim, não é uma responsabilidade só do Estado para que ela seja aplicada plenamente. É uma lei que foi eleita uma das melhores leis do mundo, é uma lei que transita no âmbito civil e no âmbito criminal. Então, assim, ela é muito cheia de várias coisas que podem ser efetivamente colocadas na nossa prática e salvar inúmeras vidas, como ela vem salvando. E é importante que a população participe, denuncie em caso de presenciar algum tipo de violência. O número correto é o 180. Outro dado alarmante é que aqui em Sergipe já foram registrados esse ano 10 casos de feminicídios. E isso mostra uma fragilidade na prática, porque muitas vezes, como o Ricardo citou no estúdio, ocorre violência e o cara é preso, o marido, o companheiro é preso e depois retorna para casa alguns dias e muitas mulheres são mortas. Mas olha, não é bem assim. A questão é que falta informação. Se a situação da mulher é beligerante, que tem a lesão corporal, tem o risco de morte, o cara não pode voltar para casa. A Lei Maria da Penha tem medidas protetivas. Hoje, agora, em Aracaju, em Estância, em vários municípios estão preparando para ter a Ronda Maria da Penha, que dá suporte à aplicabilidade da medida protetiva. Nós temos as tornozeleiras eletrônicas também, que são colocadas nesse cara. Então, assim, o que é que falta? Falta informação efetiva mesmo. A população saber o que fazer. Se eu ouço uma mulher apanhando, se eu sei que aquela mulher apanha, não precisa eu ver. Eu ligo 180, eu denuncio. Aqui em Sergipe ainda tem o 181. Ah, mas eu não quero me envolver. Não tem como a gente não se envolver. E as denúncias são anônimas. Que sociedade é a nossa que sabe que uma mulher está ali passível de ser morta e se omite? A omissão, ela é respaldo para a impunidade. A sociedade tem que arcar com essa responsabilidade também, não só o Estado. E já que falamos agora sobre impunidade, uma característica importante é que esses agressores geralmente não têm passagem pela polícia, são geralmente tidos e entendidos como cidadãos de bens, o que dificulta ainda mais essa imagem construída. Justamente, toda regra tem exceção, mas a regra do homem autor da agressão é o cidadão de bem. É o cara que nunca teve passagem pela polícia, é um cara que é o tio legal, é o vizinho prestativo, é o colega de trabalho maravilhoso. Socialmente falando, ele tem uma aparência, ele tem uma face que é maravilhosa. Só quem conhece esse lado macabro, monstruoso dele, é a família, é a esposa. E as crianças, que a violência doméstica já foi constatada, ela atinge até os animais de estimação. Então, mesmo que aquele cara não bata naquele filho, naquela filha, naquela pessoa idosa que está em casa, mas a violência é reflexa. Ela gera consequência nessas crianças. Por isso a necessidade de se ensinar nas escolas as bases da Lei Maria da Penha, como agora no município, de acordo com a lei de iniciativa do vereador Seu Marcos. Outros municípios também estão fazendo essa mesma lei e no estado de Sergipe também vai ter essa lei nas escolas estaduais. Então, assim, a gente precisa ensinar essas crianças a quebrar esse ciclo da violência desde cedo. E para quebrar esse ciclo é necessário participação social, denúncia e também efetividade da lei na prática. Ricardo. Obrigado, Tamires. Obrigado, representante da OAB, pelas informações.